continuando a nossa leitura do livro do Gênesis, no capítulo 2, o segundo relato da criação, diz-nos a Escritura. O Senhor Deus, é muito interessante porque no texto hebraico se diz Yahvé Elohim, se juntam os dois nomes. Yahvé Elohim disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma Ezer, uma auxiliar semelhante a ele. Esse nome, Ezer, fala não apenas de complemento, mas também de socorro, de ajuda, de apoio. Ou seja, o homem precisa de uma Ezer, de alguém que esteja ao seu lado e que seja semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Então, nesse relato, Deus cria os animais também da terra e as aves do céu também da terra, também do barro. E trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. Naquele contexto, é uma maneira de dizer que os seres vivos do ecúmeno, acerca do qual o texto se refere, o ecúmeno de Judá, tem nomes que representam exatamente quem eles são, ou seja, os nomes em uso naquele lugar. E Adão deu um nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Ele não encontra auxiliar na medida em que dá nome. É muito interessante isso. Ou seja, a questão aqui é dar o nome. Quem é que é o meu complemento? Quem é que eu posso chamar de outro eu, alter ego? A quem eu posso dar o meu mesmo nome? Então, dizendo de uma maneira simples, né? O macaco tem a macaca, o leão tem a leoa, e eu. Né? Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor formou a mulher e conduziu-a a Adão. Então a imagem é: Deus tira a costela e ele esculpe a costela como quem vai desbastando o osso. Ele forma uma espécie de bonequinho de costela. E dali vem a mulher. É muito interessante que o verbo hebraico que aparece aqui não é o verbo bará. Bará é o verbo criar. Mas é um verbo diferente, é o verbo baná. Bará, baná. Baná é construir, é o verbo que se usa para falar de construção de casa, construção civil. Ou seja, Deus construiu a mulher. Da costela tirada de Adão, o Senhor, tanto é que o texto aqui utiliza exatamente a palavra formou. O Senhor formou, ou seja, o Senhor construiu a mulher e conduziu-a a Adão. O texto não dá detalhes aqui dessa narração muito
idílica, muito perfeita, até, de certo modo, romântica, né? O que significa que Deus tirou a mulher da costela do homem? Por que o autor coloca as coisas assim? Isso vai ficar claro na medida em que nós lemos a sequência, especialmente a sequência do capítulo 3 também. Veremos. Então, vejam. Yahvé Elohim formou a mulher e levou-a até Adão. Então, Adão exclamou. Desta vez, sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada Ishá, porque foi tirada do Ish. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ou seja, ela pode receber o mesmo nome, Ish, Ishá, homem, mulher. Mas por que ela pode receber o mesmo nome? Porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é igual a mim. Nós temos a mesma constituição, carne e ossos. A mesma constituição física. A mulher aqui não é criada do barro, não é criada da terra. Os animais são criados da terra, as aves são criadas da terra, as feras são criadas da terra, Adão é criado da terra, mas a mulher não. A mulher é criada do homem. Ou seja, o que o autor está querendo salientar é o fato de a mulher ser complementar ao homem. Essa complementaridade significa dependência? Não. No texto da criação não parece ser isso. Mas no texto do pecado original, sim. Porque Deus dirá: o teu marido te dominará. Porque o pecado vai introduzir um elemento de violência, vai introduzir o egoísmo, vai introduzir, portanto, um relacionamento degenerado. E concluiu o autor: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Mais uma vez aqui. Por quê? Pelo ato sexual, homem e mulher se unem através de uma conjunção carnal perfeita, que inclusive é aberta à vida. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Está aqui porque a Escritura coloca a mulher feita a partir da costela. Porque ambos são uma só carne. Se tornam, através da reprodução, uma só entidade. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, exatamente como os animais não tinham malícia. Bom, a teologia vai ler esse texto e vai extrair algumas conclusões antropológicas que têm muito a ver com tudo aquilo que diz respeito até às demais ciências. Por exemplo, nós sabemos que o homem é um ser sexuado. O ser humano é sexuado. O que significa isso? Que um sexo possui todas as informações do outro sexo a modo de carência. Ou seja, a mulher tem o que o homem não tem, e o homem tem o que a mulher não tem. Isso é característico dos seres sexuados. Essa complementaridade tem uma, digamos, consequência psicológica.
O que o homem é psicologicamente, de certo modo, é o reverso do espelhamento feminino. E a mesma coisa vale para a mulher. Ou seja, o homem se forma como não mulher e a mulher se forma como não homem. Tem características psicológicas diferentes, embora complementares. Basta, por exemplo, pegar qualquer psicólogo, mesmo o Dr. Freud. Ele concorda plenamente com isso. Mulher e homem têm uma complementaridade psicológica que é basal para todos nós. E isso traz consequências importantes, que hoje as pessoas estão querendo relativizar. Ou seja, parece que o ser homem e o ser mulher já não é algo claro e definido. É um campo indeterminado. Bom, isso parece, na minha opinião, pelo menos tem a ver muito com a dependência que as filosofias modernas têm em relação à física. Então, por exemplo, a filosofia de Kant é uma transposição filosófica da física de Newton. Isso é muito claro. Tempo, espaço absolutos viram categorias a priori do entendimento na concepção do Kant. Depois surgem todos os atomistas. A estrutura da realidade está definida pelos átomos, pelas partículas elementares. Então, surgem todas as filosofias que tentam descobrir a constituição oculta da realidade. Ora o inconsciente, ora as estruturas de luta de classes, ora as estruturas mesmo sociais básicas que determinariam tudo. Por exemplo, a filosofia estruturalista, etc. Depois surge a física quântica, que diz que as partículas subatômicas, elas são campos indeterminados. Ou seja, há algo de indeterminação, de não 100% previsível nas partículas subatômicas. Portanto, todas as ideologias pós-estruturalistas, tipo ideologia de gênero, seguem essa mesma base. O ser homem, o ser mulher é completamente determinado. Qualquer um pode ser literalmente o que se inventar de si mesmo. Ora, será que isso realmente corresponde à nossa natureza? Ou aquilo que pode nos completar, ou de algum modo nos preencher? Ou as palavras do livro do Gênesis continuam sendo atuais? O homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O fato de que o milagre da vida ainda dependa da união conjugal, e só não depende dela a partir de uma manipulação genética muito macabra, nos mostra que essas palavras continuam não apenas sendo atuais, mas elas têm a força que Deus deu à própria constituição da natureza. Os antigos diziam que Deus perdoa sempre. O homem às vezes, mas a natureza nunca. Porque no final das contas, a natureza acaba prevalecendo. E é por isso que essas ideologias passam e a natureza humana segue a sua marcha, a despeito de todas as técnicas, de todas as descobertas ou de tudo aquilo que o homem possa inventar.